Sejam bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Estamos aqui os dois juntos, outra vez, eu e Padre Mendo, para mais uma conversa. Nós estamos a chegar ao final do mês de outubro. Vem aí o mês de novembro, chamado Mês das Almas, com o São Martinho, com o Magusto, e depois no final já o Advento, e por isso o Natal, e pronto, é melhor... Estamos com calma, hoje ainda não é Natal, mas pronto, mas o tempo passa a voar. E o que é que aconteceu que a gente não quer deixar que passe a voar? O que é que tem acontecido assim nestes últimos dias aqui na paróquia, ou na nossa agenda, na nossa vida? O que é que gostavas de destacar, Padre Mendo? Bem, foram acontecendo as coisas normais, estamos já no fim da época de casamentos, se quiserem, já quase. Acho que este sábado, pá, não teve um, ou já estou a fazer... Já não teve? Já não. Este não. Este ano já só foi uma festa de celebração de aniversário. Portanto, mas houve aqui veio cá o Padre Paulino a fazer o casamento, e por isso agora já não deve haver muito mais, não sei, não tenho a certeza. Agora sim, só aqui um ou outro assim salpicado no meio da agenda, mas já não há assim, digamos, aquela intensidade de celebrações e passos a dar na vida, de repente, assim, uns a seguir aos outros. Quantos é que houve, sabes? Qual é que foi o número, lembras-te? Quando fizeste as assinaturas? É uma boa pergunta. Não sei. Eu sei que vai haver um em dezembro. Portanto, esse aí deve ser para aí o último, aí vou ver. E batismos, depois... sabes quais é que são? Vamos em que número? Batismos, se calhar o Padre não deve saber, que celebrou a semana passada não foi? Também, sim. E vai no 230 talvez, 222, 220 e qualquer coisa. Sim. 220 bolas. Ainda estamos em outubro, ainda faltam mais uns 20 para aí. Sim. É dezembro. Agora Graças chegamos aos 250, não é mau? Mas fora isso, fora esta vivência normal e o calendário que vai também normalizando, tivemos uma coisa única, não é? Como tudo que diz respeito às Jornadas Mundiais da Juventude, vai ser sempre tudo único. Provavelmente na nossa vida só vamos ter isto uma vez na vida. Sim. Que foi, tivemos cá na paróquia de Cascais, na quarta-feira passada, portanto, a quarta-feira passada, quando estamos a gravar isto, 350 dos delegados internacionais da juventude, de muitas conferências episcopais, movimentos, no fundo, muitos responsáveis que estão a organizar a vinda de jovens às Jornadas Mundiais da Juventude, que vieram cá a Cascais, não só a Cascais, claro, mas entre uma grande visita... Temos que arranjar aqui um espaço JMJ, não é? Temos aqui uns inside informations, mas aquilo que vou dizer, toda a gente pode ver nas redes sociais e na comunicação das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023. Mas sim, aconteceu isso na segunda, na terça e na quarta. É normal o dicastério dos leigos, da família e da vida e dos jovens terem um encontro anual com os responsáveis das várias conferências episcopais, movimentos e coisas assim, famílias religiosas, movimentos juvenis. E tem este encontro pelo menos uma vez por ano, julgo eu, e no ano das jornadas fazem este encontro agora assim já mais para outubro, que é para dar tempo para se prepararem para as jornadas. E esse encontro normalmente já é no sítio das Jornadas Mundiais da Juventude, para haver uma comunicação mais pessoal, mais próxima. Muitos deles já tinham trocado mails, mensagens, alguns já tinham vindo cá mesmo também a Portugal ao longo destes últimos anos para começar a preparar as peregrinações dos seus grupos. Mas sim, nós estamos a falar a maior parte dos jovens que vêm às jornadas vem através destes delegados, vem através das pastorais juvenis dos vários países, das várias conferências episcopais, também dos movimentos e das famílias religiosas. Por isso nós tivemos a apresentar como é que iriam ser as jornadas, daquilo o mais concretamente possível, que já estava fechado, e o resto aquilo que era o nosso caminho. Houve também várias sugestões, várias recomendações depois da parte de quem vem usufruir e de quem já foi a várias jornadas e sabe mais ou menos o que é que os jovens dos seus lugares procuram, que desejam, gostavam de ter. Então por isso houve também assim algumas sugestões para que a organização aqui local tivesse isso em conta. E pronto, e o encontro, como era para 300 e tal delegados, mais o call, mais aqueles que receberam e aqueles que apresentaram, não tínhamos estrutura aqui em Lisboa. Podíamos alugar um hotel gigantesco e mesmo assim não dava, era uma seca. Então o encontro foi sobretudo em Fátima,
Tem lá o Centro Paulo VI, que tem quartos, camaratas, para toda a gente, tem salas, ou quase todos, pelo menos, não? Sim, ficaram todos lá. Alguns, se calhar, escolheram um hotel ou uma casa religiosa, mas ficaram todos lá. E por isso, de segunda e terça-feira, o encontro foi em Fátima, e a quarta-feira vieram a Lisboa para ver o local propriamente dito das jornadas. Foram recebidos também pelo Presidente da Câmara de Lisboa, que julgo eu, pelo que me disseram, eu não estava lá em Lisboa, só estive aqui em Cascais, fez um discurso de acolhimento e de apresentação. Pelo menos aqueles com quem eu falei ficaram bem impressionados com as palavras delicadas, sérias, profundas, abertas do Presidente da Câmara de Lisboa. E depois vieram, celebraram missa nos Jerónimos, que era também uma igreja em que cabem todos tranquilamente, e também ficariam bem impressionados com aquilo que é o nosso património, a nossa história de fé aqui de Lisboa, Portugal. E depois vieram almoçar a Cascais. A Câmara Municipal de Cascais teve todo o gosto e mostrou todo o interesse em receber e almoçaram aqui ao pé da igreja, em vários locais, e depois voltaram para ver os locais, mesmo em Lisboa e em Loures. E em Loures estava lá também o Presidente da Câmara de Loures, eu também estava lá. Foi uma sorte, nós íamos nos autocarros, e quando eles entraram no autocarro, passado 5 segundos, nem tanto, caiu uma molha daquelas cargas de água brutais. Sim. Pronto, foi um encontro bem engraçado. Ou seja, eles saíram daqui todos, pelo que nós percebemos da avaliação aqui do COL, muito bem impressionados com os locais, com o acolhimento, com o trabalho já desenvolvido. Saíram motivados e animados para virem. Eu, que não pude ir a Fátima na segunda e na terça-feira, como deveria ter sido o meu dever, mas também já sabia que vinham cá a Cascais, por isso desculpem-me e fiquei cá a recebê-los, né? Ficámos cá a recebê-los. Sim. Mas uma das coisas que me impressionou foi, depois de ver o comentário, por exemplo, dos que foram a Lisboa, nós estamos a falar de 6 autocarros, sim, mais os carros, com batedores da polícia, com sítios normais para estacionar. Eu fui atrás deles para ir a Lisboa, com a autoestrada bem condicionada para os caminhões, para as caminhonetas irem para todos os sítios à vontade. O Presidente da Câmara recebe estas centenas de pessoas do mundo inteiro, e as notícias de abertura, todos os telejornais, foram 8 pessoas que se prenderam aos portões da Galp, acho eu, ou da EBDP, ou manifestações, qualquer, assim. Uma manifestação de nada, 8 pessoas, e foi comentário, nem sequer se fala, não sei, pronto, mas fiquei mal impressionado com esta comunicação. Por isso, mais uma vez, reforço, se nós quisermos saber o que é que se passa nas Jornadas Mundiais de Juventude, o encontro único que nunca aconteceu em Portugal, nem vai voltar a acontecer. Precisávamos de juntar 10 euros 2004, sem despesas a derrapar e sem estádios a ficar vazios. Precisávamos de juntar não sei quantas web summits e coisas parecidas, não é? Para uma semana. Uma semana que vai acontecer e que vai inundar Lisboa de alegria, de festa, de fé, de compromisso também com o mundo, com a criação do mundo inteiro, todas as cores e feitios. Zero. Por isso, quem quiser saber, olha, inscreva-se lá no lisboa2023.org, em todos os lados, em todas as plataformas digitais, em todas as línguas, pode ouvir. Além disso, já que estamos a falar das jornadas, no domingo, dia 23 de outubro, podia ter sido no dia 22, porque é o dia de São João Paulo II, dia da memória litúrgica de São João Paulo II, mas como o Ângelus do Santo Padre já é domingo 23, sim, já é natural os órgãos de comunicação social estarem despertos para essa mensagem do Papa, que normalmente apela à paz, fala de alguns conflitos que possa haver espalhados pelo mundo, fala de alguma situação assim muito direta, muito concreta do tempo, e faz essa mensagem urbe et orbe, não é? para todo o mundo, e desejos de paz e de reconciliação. Então neste domingo 23, no Ângelus, o Papa inscreveu-se. Normalmente é sempre o primeiro a inscrever-se. Pronto, é um gesto. Ele não se inscreveu, nós não sabemos lá os dados dele, nem saber se ele vai confessar ou não vai confessar. Ou seja, objetivamente não se inscreveu na plataforma das inscrições. Foi um gesto simbólico, não é? De que ele é o primeiro dos peregrinos, não é? Pois. E é ele que depois vai à nossa frente e nos convoca e nos convida e nos quer junto dele.
e por isso foi um gesto também muito, muito, muito bonito, muito simbólico, à janela lá do Vaticano. E mais uma vez, pelo menos as notícias que eu vi na televisão, quando cheguei depois à casa para almoçar, eu já estava distraído, já não sabia que ideia que era dia 23 ou não. Então, à hora do almoço ou depois do almoço, vi lá num telejornal e pronto, e a peça foi isso, foi 30 segundos com o Papa a dizer olha, atenção, as jornadas vão acontecer em Lisboa no próximo agosto, vai ser espetacular, o Papa também vai, quero-vos convidar a todos. Ponto, não houve mais nada. Uhum. As notícias que saíram foi uma notícia espetacular, que tem todo o fundo de verdade. Estou a ser irónico para quem não está a perceber, né? Quer dizer, é preciso pagar para ver o Papa. Que é impressionante, não é? Sim, de facto, eu preciso estar vestido para ir ver o Papa, por isso eu tive que pagar a minha roupa para ir ver o Papa. Sim, é verdade. Eu preciso pagar o gasóleo para pegar no carro. Sim, é verdade. Ou seja, mas não é verdade nenhuma que eu tenho que pagar um bilhete, ou tenho que pagar, não sei, uns binóculos, ou tenho que pagar uma coisa objetiva, porque sem isso eu não conseguia ver o Papa. Não vai acontecer nada disso. Ou seja, as Jornadas Mundiais da Juventude têm custos de participação que qualquer pessoa pode ter. Tu, se quiseres, podes ir às Jornadas Mundiais da Juventude sem pagares nada. Pagas as tuas coisas, pagas mais nos transportes, ou pagas mais na alimentação, ou pagas mais de alojamento, no hotéis. Faz o que tu quiseres, mas e podes participar à vontade. Uma questão de organização, é mais fácil a gente saber quem é que vem para providenciar que há espaço para toda a gente, que há condições para toda a gente, que há segurança, saúde, higiene, essas coisas todas. Por isso importa-nos a inscrição. Mas há as inscrições de todos os preços, consoante aquilo que desejam que a organização providencie para que possam fazer um encontro sem grandes stresses. Por isso é isso assim, não se trata nada de pagar bilhetes ou de pagar a vista do Papa, ou a vista do Tejo, ou a vista do que quer que seja. Mas pronto, julgo eu que qualquer pessoa com um mínimo de juízo, ou que saiba o que é que são as jornadas, e para quem não sabe o que são as jornadas, a gente vai ter ainda mais tempo para explicar, mas dá para perceber claramente que não há bilhetes para as jornadas. Não houve aqui uma coisa para ir ver um concerto, não é? Que tem que se pagar metade do preço, não é? Para ver um concerto de um dia, ou para ver um concerto de um fim de semana. Não é nada disso. As pessoas estão habituadas a pagar bilhetes para entrar em sítios, nunca pagaram nenhum bilhete para entrar numa igreja, julgo eu. Talvez no estrangeiro, porque é uma peça de arte e pronto, mas nunca para rezar, nunca para ir à missa. E pronto, infelizmente foi também a única notícia que apareceu, por isso nós estamos à espera, é bom sinal, é sinal de que isto é uma coisa boa, por isso é que está a ser tão atacada e tão tentada por estes maus olhares, por estes maus espíritos. Havemos também de falar um bocadinho sobre isso hoje neste programa, mas pronto. Mas a Semana das Jornadas, esta semana que passou, ficou marcada pelo início das inscrições. Sim. Já agora, nestes dias, estive lá numa reunião também da organização. Logo nos primeiros dias, chegámos quase às 50 mil inscrições. Ou seja, no primeiro... já estamos com 50 mil inscrições? Mais ou menos. As 50 mil inscrições têm que ser todas validadas. Às vezes as inscrições como disseram, põem só um A ou um X nos campos só para ver um bocadinho como é que isto funciona. Como é que isto funciona, quais é que são os dados que têm que fazer a recolha e mais não sei o quê. Por isso, e não é preciso pagar logo, pois não? Não, de todo. O pagamento é assim, se for pago logo, para ser pago é preciso também ter logo dados muito certos e que normalmente não se pede logo no primeiro passo. O primeiro passo é uma marcação de intenção. Depois só no segundo passo, depois da validação, é que é uma inscrição mais efetiva. Se pagar logo, acho que tem um desconto mais substancial. Se não, pode pagar prestações, pode pagar como bem quiser. E pode também candidatar-se ao Fundo de Solidariedade. Existe sempre, como toda a gente sabe, na Igreja, por regra, nós procuramos que nunca ninguém deixe de participar, querendo participar e desejando mesmo sinceramente participar, que nunca deixe de o fazer por causa do dinheiro. Por isso é que existem angariações de fundos, por isso é que existem ajudas, patrocínios, ofertórios, o que seja, não é? E também em todas as jornadas existe um fundo de solidariedade e boa parte, acho que é 5%, não sei se é 5%, uma parte da inscrição também reverte diretamente para esse fundo de solidariedade do Vaticano, do Dicastério, e é pelo Dicastério da Juventude, que tem ligações ao mundo inteiro, que chegam essas ajudas para pagar, não pode vir. Para pagar viagens. E há iniciativas também, mesmo aqui ao nível paroquial, que surgem para se poder pagar, não só aqueles que não podem cá, mas de outros lados do mundo, nem sequer têm... É um objetivo simbólico da parte das jornadas que
todos os países tenham participantes nas jornadas. E por isso há aí várias campanhas de paróquias patrocinarem, por assim dizer, 2 viagens a 2 jovens, não é? Viagens a 2 jovens de cada um destes países, se calhar mais difíceis, com menos cristãos, ou onde os cristãos são perseguidos, ou mais pobres, ou mais distantes também em termos físicos de Portugal. Está-se a fazer esse trabalho. Nós queremos muito que toda a gente que queira possa vir, ou pelo menos que toda a gente saiba que pode vir. Todos os jovens dos 15 aos 30 em Portugal e no mundo inteiro saibam que existem as Jornadas Mundiais da Juventude, que o Papa convocou aqui para Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023, e por isso, se não vierem, é só porque não querem, mas que todos saibam que existe, se sintam convidados e saibam que existem meios, não é, para que todos possamos participar. E é essa a nossa lógica, de convidar a todos e de poder receber a todos com os mesmos braços abertos e com o mesmo empenho. Então vai, agora é começarem a inscrever nas jornadas. Exatamente, já podemos começar a inscrever. Por acaso aqui em Cascais ainda estamos tão preocupados ou ocupadinhos a tentar preparar o receber, que ainda nem sequer pensámos muito em criar o grupo e chamar mais gente para poder participar de facto. Podem também, nós aqui na paróquia de Cascais, como a maior parte das paróquias aqui em Lisboa, Santarém, Setúbal, vamos receber e vamos participar. Por isso vamos fazer as 2 coisas, e por isso precisamos de nos inscrever também para participar, sabendo que se calhar o preço vai ser muito mais barato, porque vamos ficar em casa, não é? Nós não temos que pagar o alojamento, não temos que pagar porventura também a alimentação. Se quisermos levar uma sandocha de casa, até se eu fosse de Cascais, era o que fazia, não para poupar dinheiro, mas fila, era para poupar tempo. Ou seja, é um grande investimento levarmos uma sandocha na mochila e não ficar 3 horas à espera numa fila de um restaurante para comer. Não só estamos a ocupar espaço aos que vêm de fora, como nós próprios também estamos a perder tempo, em vez de estarmos a usufruir das jornadas. Por isso, eu acredito que nós portugueses podemos, ou nós portugueses que vivemos cá, a nossa inscrição em termos de valor será muito reduzida. Será o kit, será o seguro normal que a gente tem que fazer também, tem que ter, e porventura os transportes, não é? Não é pagamento disso, nós podemos pagar nós próprios também, não há problema nenhum. Nós podemos fazer uma inscrição sem nada. E somos nós que temos que ver os transportes, somos nós que temos que fazer o seguro, se quisermos, não é? Ou temos o seguro de saúde, somos nós que fazemos as coisas todas. Por isso, cada um veja o que quer que as jornadas garantam pela organização. Mas o importantíssimo é que nós inscrevermos-nos, ponto. Para saberem quem somos e onde é que estamos, para podermos participar nas catequeses, para podermos visitar as coisas todas, para termos acesso a tudo sem problemas e as coisas estarem preparadas para o número certo. Não sei se sabem, eu também fiquei escandalizado, mas o normal não é o normal, o usual, mais comum das outras jornadas é cerca de 70% dos jovens que participam, principalmente no fim de semana, não se inscrevem. Ou seja, aparecem e olá, estou cá. Exatamente. Estão a ver, 70% dos jovens fazem o seu percurso, arranjam os seus hotéis, as suas casas religiosas, trazem as suas mochilas, fazem o seu menu, a sua marmita, não é? E depois aparecem. Ótimo, espetacular. Mas o ideal é que se inscrevam mesmo sem pacote quase nenhum, ou seja, sem nada, mas só a dizer, olha, nós também vamos. Bom, nós também vamos. E para isso pagamos, não sei, 50 euros, uma assim parecida, só para garantirmos o kit, o seguro e o transporte para... Claro, depois as logísticas são muito complicadas, há essa incerteza de quantos é que são. É verdade. Por isso nós portugueses temos que fazer mesmo muito para nos inscrever, mesmo só inscrevendo-nos. O normal das inscrições é que sejam por grupos. Por isso é importante nós garantirmos um grupo, não é? Para haver um responsável, para haver um pivô, que seja depois também, se for caso disso, o pivô de comunicação com a organização das jornadas, mas toda a plataforma das inscrições está feita sobretudo para grupo. Um grupo tem um código, um grupo tem uma... Por isso, o ideal é nós aqui na Paróquia de Cascais arranjarmos o grupo, e vamos arranjar de certeza o grupo de Cascais, e pronto, e todos vão se inscrever aqui, pois aqui a Paróquia de Cascais inscreve cada um individualmente, mas dentro deste grupo da Paróquia de Cascais, para ser mais fácil, mais comum. Eu não estava a dizer que ainda não começámos muita coisa, mas já esta quinta-feira vai começar assim uma espécie de
encontros 2 em 2 semanas para quem quiser começar-se a preparar também interiormente para depois vir às jornadas, não é? Portanto, que é o grupo que se vai chamar o deck do COP, portanto é o deck para levantar voo e irmos até às jornadas. Neste caso não precisamos levantar muito alto porque é já aqui ao lado, mas levantar alto sim para chegar mais perto de Jesus e depois temos um coração aberto para acolher e participar da melhor forma. Mas vai ser quintas-feiras, 2 em 2 semanas. Eu sei que já avisámos isto há uns tempos, mas agora é que vai ser, agora é esta quinta-feira. E pronto, e portanto já estamos a passar a palavra, quem quiser aparecer, jovens, não é? Portanto, maiores de 18 anos, depois os mais novos têm o Jeep, que também já estamos a fazer esse caminho assim de preparação. Mas já vamos fazendo qualquer coisa, mas claro que isto ainda está no deck, não é? Ainda não levantou o voo. Tá? Sim, mas vai ser espetacular, estejam descansados. E falaste do Jeep, o Jeep também já começou, não foi? O Jeep começou, já teve 2 sessões, estamos com um grupo engraçado e pronto, agora começa também assim a ser o lançamento do como é que vai ser este ano. Estão motivados, pareceu-me pelo menos, e pronto, e como todos os anos o grupo vai se renovando, não é? Uns que já estão mais velhos e já acabaram e agora já estão na universidade, outros que agora entram. Somos um grupinho assim de 20 e poucos, mas há sempre espaço para mais um. Há sempre aberto, sim. Pelo menos apareceu mais uma depois no final da missa, porque o Jeep também é catequese normal para os jovens do secundário, aqui na paróquia, e pronto, e para quem depois se dispõe a fazer esse caminho também serve de uma preparação para o sacramento do crisma, porque já estão em idade de poderem ser crismados, por isso quem assim o desejar e se propuser, não é? Com a formação depois também que a gente dá com os adultos, por isso é também por causa disso. Por isso, sim, vamos no ir. Vamos. Vai ser um caminho extraordinário, este do ano 2022-2023, marcado sobretudo, não é, com esta experiência das Jornadas Mundiais da Juventude para todos, mesmo para os adultos, a parte da oração, a parte também da preparação, aqui mais logística e prática. Todos encontraremos com certeza o nosso lugar. Dentro de pouco tempo será apresentado também a inscrição ou a possibilidade das pessoas se inscreverem, mostrando disponibilidade para receber jovens em suas casas. Isso vai ser também, julgo eu, ainda antes do Advento, por isso vai ser agora durante 1, 2, 3 meses. Ou seja, este processo é um processo mais longo, até porque as pessoas também não sabem se vão ter cá de férias ou não vão ter cá de férias, não sabem se é preciso mais ou se é preciso menos, mas pronto, vai ser uma campanha com calma, até porque é preciso pormos muitos dados lá nas plataformas e saber também quantas pessoas é que vão sendo inscritas, para saber se precisamos de mais pessoas ou menos pessoas. Por isso também para os mais crescidos, para os mais adultos, também há de haver muita oportunidade para participarem também diretamente nas Jornadas Mundiais da Juventude. E a verdade é que há muita gente com muita vontade, não é? Também de querer ajudar mais. E é bom que essa vontade seja bem canalizada. Sim. Às vezes pode só criar stress e ansiedade e assim criar confusões e depois desilusões. Não, que esta vontade, que este desejo seja transformado em grande entusiasmo, em forte empenho para o que for preciso, para o que for necessário, para o que Deus quiser. Muito bem. Então, Padre Mendo, então nós estamos às portas do mês de novembro. O mês de novembro é assim na tradição católica o chamado mês das almas. É verdade, é este mês que nós dedicamos mais atenção, sobretudo a rezar pelos defuntos, por um lado, não é? Portanto, o mês dos defuntos. É o mês também que normalmente também meditamos mais naquilo que se chama os novíssimos, não é? As coisas do fim, portanto a morte, inferno, céu, purgatório. E no fundo é este um bocadinho o tom deste mês, não é? Sobretudo rezar mais pelos defuntos, isso é assim a grande tónica. Pelo que se calhar hoje nós tínhamos pensado em falar não tanto das coisas centrais desse mês, que se calhar vamos ter a oportunidade depois mais à frente, mas se calhar um bocadinho mais de outros fenómenos culturais, dando assim uma outra pincelada apenas, que se associam a estas celebrações centrais. Já, com certeza sabem o que é que estamos a falar de um lado do Halloween, depois outra coisa que também em alguns sítios se vai fazendo, que é o Holy Winds, e o Pão por Deus, que também é uma tradição já mais portuguesa, que vamos falar se calhar um bocadinho e ver o que é que isto é e que implicações é que tem também, ou como é que está ligado a esta grande tónica que nós falávamos das celebrações deste mês.
Bem, Padman, eu sou um bocadinho mais velho e por isso não percebo nada destas coisas estrangeiras, não é? Mas tu até chegaste a viver uns tempos nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Explica-me lá o que era o Halloween lá nos Estados Unidos. Há 20 anos atrás? 15 anos atrás, quando estiveste lá? Não, já foi há 12, 13. Eu tinha 18, portanto agora tenho 32 a fazerem as contas, que agora não. Bem, boa. Foi há pouco tempo. Portanto, foi quando o padre não entrou na paróquia, eu entrei nos Estados Unidos. Estávamos assim em paralelo. Pronto. E tu já conhecias o Halloween ou foi sobretudo lá que viste o que é que era este fenómeno? Não, na verdade já tinha celebrado cá, quando era pequenino. Lá havia o dia da escola em que também se ia mascarado de Halloween para a escola, sim. Portanto, era também uma escola inglesa, portanto era um bocadinho a tónica que, pronto, mas o que é que significa o Halloween? Não é? Na América, claro que também se fazia, mas nem toda a gente fazia. Que há estas coisas que nós às vezes assumimos que é um fenómeno cultural universal, mas depois vai-se, pelo menos num país, não é? Que toda a gente faz na América, e de facto muita gente faz, mas também não é assim um universal absoluto. Portanto, havia pessoas que não celebravam e não queriam saber, porque não. Sim, mas é que mais ou menos como o Carnaval. O Carnaval não vai toda a gente mascarada, mas de facto é a única coisa que existe naquele dia. Não é? Pronto, que é isso que se faz. Sim. E o Halloween, o que é o Halloween em si? Vamos à origem da palavra, que é o All Hallows Eve. Portanto, no fundo, em português, é a véspera de Todos os Santos. É isso que significa a palavra Halloween, não é? Agora, depois como é que isso se celebra na prática? Tem assim umas raízes culturais e históricas que nós, para preparar um bocadinho este programa, eu estive a fazer alguma pesquisa e são um pouco complexas, porque uns vão buscar aos celtas, outros vão buscar aos irlandeses, e depois outros dizem que tudo aquilo que é a forma como hoje se celebra no mundo inteiro foi assim uma espécie de miscelânea de muitas tradições diferentes que foram parar aos Estados Unidos, e os Estados Unidos, como é assim um melting pot, não é, que vai tudo lá para dentro para um grande caldeirão e se mistura, saiu aquilo que nós vemos hoje, a celebração do Halloween. Na prática, o que é que acontece? As pessoas mascaram-se de, sei lá, esqueletos, bruxas, monstros, etc. Portanto, qualquer coisa que mete medo, mortos vivos. E depois, na América sobretudo, como vemos, vão de casa em casa a pedir doces. Doces ou outras coisas quaisquer, não é? Que depois também isto não é um universal, depois vai mudando de sítio para sítio. E algumas pessoas veem isto aqui com naturalidade, não é? Pronto, olha, é o que se faz no Halloween, não é? Mas nós começámos o programa precisamente por lembrar, digamos assim, o fundamento disto, não é? Portanto, isto não veio assim do nada, não é? De onde é que isto vem? Dia 1 e dia 2 de novembro nós celebramos duas festas que de facto dão o tom e a tónica, se calhar para podermos interpretar um bocadinho melhor porquê isto aqui, da forma como as pessoas vivem isto. Será que ainda tem alguma ligação, aquilo que se celebra culturalmente, com aquilo que é o centro? Então, dia 1 e 2 de novembro celebramos o dia de Todos os Santos, no dia 1 de novembro, daí depois o nome de Halloween vir daí. E dia 2 celebramos depois o dia de Todos os Fiéis Defuntos. São dos Fiéis Defuntos, sim. Sim, nós na igreja, um dos artigos do credo, um dos símbolos dos apóstolos, é acreditamos na comunhão dos santos. Sim. Os santos têm, quando a gente usa a palavra santo, pode usar com várias perspectivas, com vários traços. Um deles, assim, se calhar o primeiro, o fundamental, é um que São Paulo usa em algumas suas cartas quando saúda a comunidade. E diz aos santos que estão em Roma. Os santos não são os santos no sentido assim canónico ou canonizado do tempo. Os santos são os batizados, são os que receberam o Espírito Santo, os que receberam a vida de Deus. E Deus é santo e por isso se habita, se vive no coração e na vida de todos os seus filhos, então santifica-os. Por isso aqui, esta comunhão dos santos significa que todos os membros da igreja, se quisermos, a igreja ainda peregrina, são todos os que estão espalhados aqui sobre a terra, como nós, os vivos. A igreja triunfante, são todos aqueles que já estão no céu. E se quisermos a igreja purgante ou em purificação, em transformação, todos somos santos. Todos, a igreja que está no purgatório à espera de todos vivemos em comunhão uns com os outros. Por isso, a nossa vida, a nossa oração, a nossa intercessão, os nossos gestos, não é? Como diz São Paulo de uma maneira muito bonita, acho que é na carta aos Coríntios,
quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre, não é? Quando um membro do corpo se eleva, todo Todos o corpo se alegram com ele. E por isso falamos nessa comunhão dos santos. Então, no dia 1, na festa de todos os santos, nós, Igreja Peregrina, rezamos a Deus por intercessão de todos aqueles que estão no céu. Os que estão no céu já sabem rezar como Jesus reza. Já sabem o que pedir, como pedir, já têm no seu coração e no seu intelecto Deus inteiro. Por isso, eles rezam muito melhor a Deus do que nós próprios. Por isso, nós o que estamos a fazer é pedir-lhes a eles que, como eles só eles é que sabem, rezem por nós. Por nós, pelos que mais sofrem, pelos que precisam de conversão, rezar por isso. Nós, na festa de todos os santos, celebramos esta comunhão com todos aqueles que já estão no céu, todos, os que foram canonizados de uma forma solene pela Igreja, como modelo de santidade para todos, e todos aqueles que também são dos nossos, que nós conhecemos, os nossos pais, os nossos avós, tantos dos nossos inspiradores e guias que nós acreditamos e reconhecemos que podem já estar ou que já devem estar no céu. Por isso pedimos a eles que rezem por nós e continuem a ser para nós exemplo. E dia 2? No dia 2 nós fazemos a comemoração dos fiéis defuntos, por isso são todos aqueles que, deixando esta vida sobre a terra, estão em caminho de purificação de todas as suas faltas, todas as suas culpas, para poderem estar prontos para entrar de uma forma definitiva com veste nupcial, com veste batismal no céu. Por isso, no dia 2, nós, Igreja Peregrina, mesmo contando com a ajuda da Igreja Triunfal, rezamos e oferecemos sacrifícios e temos gestos de caridade verdadeira, genuína, gratuita, para que aqueles que estão no purgatório passem mais depressa por essa fase, sejam mais rapidamente purificados para poder entrar na glória de Deus de forma mais imediata e sem tanto sofrimento ou angústia. Pois, porque no céu só há santos, não é? Portanto, se ainda não somos santos, é preciso passar por essa purificação. Aí já estás a falar da segunda ideia de santo, o segundo traço de santo. Os santos, nós estamos a falar aqui destes santos, é a comunhão dos santos. Dos santos, ou seja, todos os batizados. Estás a falar dos santos, que é a vida eterna. Sim, todos os que estão no céu são santos. Não é? Isso é verdade. E são santos com todas as letras grandes. Esses já são, ou seja, aquilo que receberam pelo batismo já chegou à sua perfeição e de uma forma eterna. E depois existem outra expressão de santo que são os canonizados, são os beatos, são aqueles que a Igreja apresenta de uma maneira clara e universal como um modelo de santidade, de vida santa, de vida concreta, para inspirar todos aqueles que em vários momentos e em várias localidades vão vivendo a sua fé. Por isso, o que é que nós celebramos então no dia 1, na festa de todos os santos? Celebramos a comunhão entre a Igreja que já está no céu e todos nós que ainda estamos aqui neste caminho para lá chegarmos. Então é uma grande solenidade, não é? Sim, e é uma solenidade cheia de na prática nós estamos a celebrar. Eu no outro dia estava a ouvir como é que era, o que é que ele dizia. Já vou inventar, mas pronto. Mas nós estamos a celebrar a festa dos nossos. Ou seja, eu de saber que no dia 1 de novembro estou a celebrar a festa do meu avô, da minha avó, do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, do meu amigo, da minha irmã, saber que estou a celebrar a festa deles. Assim como eu tenho tanto encanto em celebrar a festa do santo com o meu nome, por acaso é na semana a seguir, logo, também é tudo rápido, não é? Mas estou a celebrar a festa litúrgica, como se celebra do Santo António, ou do São João, ou do São Pedro, estou a celebrar a festa dos meus, não é? E é extraordinário. E saber que um dia, isso é vaidade, /orgulho, /esperança, saber que um dia vão celebrar também a minha festa. Ou seja, dia, aquele dia 1 de novembro, há de ser também o meu dia em que as pessoas também rezam por mim a Deus. Por isso, este é o dia da nossa família. Sim. Da família já vitoriosa. Por isso, o segundo traço é a alegria e a esperança. Então, nós sabemos que a nossa finalidade, a nossa meta é essa santidade verdadeira e eterna. Por isso, ficarmos com esse empenho, não é? Com essa motivação, com essa certeza de fé, de um dia também nós podemos chegar a esta plenitude de santidade. No segundo dia, ou no dia 2 de novembro,
é também, todos nós também já fomos passando isso com familiares, com amigos, com pessoas assim à nossa volta, por exemplo, quando nós rezamos o terço, a última das jaculatórias, né, a última das invocações, é levar as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Né? Por isso, no dia 2 de novembro, rezamos por todos, particularmente por aqueles que porventura não teriam ninguém, ou não têm ninguém, assim, pessoal ou nominalmente, que reze por eles. Por isso é um dia também de grande empenho, quer na oração, quer na prática da caridade, como a Jacinta fazia tantas vezes. Né? O grande objetivo da Santa Jacinta Marto era levar as almas para o céu. E por isso aqueles pequenos sacrifícios que ela empunha em si todos os dias de uma forma livre, discreta, silenciosa, mas cheia de amor, era para isso. Por isso o dia 2 de novembro é isso. E aliás, é um dia que vamos também celebrar a missa no cemitério, propriamente. Sim, nesse dia 2 de novembro, as pessoas, calhar, também não sabem nada destas coisas, eu também não sabia nada até começar a ser padre, né? Mas já sabem que os padres, canonicamente, só podem celebrar uma missa por dia. Depois, excepcionalmente, por motivos pastorais muito raros, e em alguns dias muito especiais, podem celebrar até 3 missas. E essas 3 missas, que eu me lembro, só têm 2 dias. Um é o dia de Natal, a gente pode celebrar a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia. Pronto, podemos celebrar 3 missas no dia de Natal, diferentes. E outra é no dia dos fiéis defuntos, em que os padres podem, não sei se devem, mas eu acho que também deviam, né, nesse dia, de uma forma muito particular, rezar 3 missas com esta intenção. E aliás, as missas até têm orações e leituras completamente diferentes para cada uma dessas. Próprias para cada altura do dia, não é? Sim, é a primeira missa, a segunda missa e a terceira missa. Por isso, nesse dia, além das missas normais que nós temos do dia de semana, como é tradição, também celebramos missa na capela do cemitério da Guia às 11 da manhã. Por isso, nesse dia, principalmente para as pessoas que têm familiares ou têm pessoas sepultadas lá no cemitério, nós rezamos de uma forma muito particular por todos eles, particularmente por aqueles que neste último tempo ou nestes últimos anos faleceram, nomeadamente por causa da Covid, e por causa disso também nós deixámos de celebrar a missa lá na capela, que é muito pequenina, e por isso vamos voltar outra vez a celebrar lá. Então vamos rezar de uma forma muito concreta por todos aqueles que morreram nestes últimos tempos. Pronto, basicamente é isto que nós celebramos. Nós, igreja, celebramos a morte, mas como porta, como passagem, como ponte para a eternidade. Nós não celebramos os mortos, celebramos os vivos. Sim. Jesus responde isso também aos saduceus, não é? Quando fazem assim uma pergunta estranha, mas será mesmo que existe eternidade? Será mesmo que existe ressurreição? Então como é que isto pode ser? E Jesus responde: Deus é um Deus de vivos, não é de mortos. Por isso nós não celebramos a morte. Não é? Sim. Não é uma não é o ponto assim. Final, ou seja, é o caminho, é um caminho de purificação, um caminho de passagem para a glória de Deus. Isso é o absoluto contraste com aquilo que é a festa com todas as aspas e com todas as letras que calhar mal usadas do Halloween. Nós não celebramos mortos-vivos, não celebramos reencarnações, não celebramos pessoas que dão culto à morte, ou ao mal, ou à escuridão, ou às trevas, não é? Tudo isso pode fazer parte, mas faz parte de um caminho cuja meta, cujo alcance é a santidade, é a vida eterna. Sim, portanto, claro que não é. Se agora olha para as coisas assim objetivamente, não é? E pensa, ok, então, mas há algum problema assim objetivo? Eu estou a pecar se eu me vestir de monstro ou qualquer coisa assim? Bem, claro que depende um bocadinho. Em si, não há um mal objetivo de uma pessoa estar, entre aspas, a vestir-se de monstro ou pregar um susto a qualquer coisa, porque faz parte, não é? Faz parte da vida uma pessoa também brincar um bocadinho, ou que seja. Agora, se for glorificar, digamos, essa cultura da morte, ou se procurar, no fundo, parecer um bem aquilo que não é bem, não é? Aquilo que é um mal, aí sim, aí já é um bocadinho um contexto em que estamos a glorificar qualquer coisa que não é para ser glorificado, não é? E que em si não é bom. Mas ainda assim, para não termos, como é que se diz, escrúpulos de consciência, em si mesmo não é uma coisa má, não é? Depende agora depois do contexto em que se faz. E se estamos a glorificar a morte, ou se estamos a associar-nos a qualquer coisa que não é bom, não é? Que não... E depois é bom também vivermos as coisas na verdade, não é? Portanto, acabámos de dizer qual é que era o contexto disto, dia 1 e dia 2, portanto, a celebração
dos defuntos, os santos que nos vieram celebrar, que nos precederam na nossa vida. E portanto já agora nestas coisas do Halloween e assim, que se faça qualquer coisa que ajude a viver isto bem, não é? Que não seja algo contrário ou que pelo menos não tem nada a ver com aquilo que estamos a celebrar. Sim. Existem algumas escolas católicas que já se divertem até mesmo por causa disto. Para mim, em muitos momentos da minha vida cristã, do meu caminho cristão, hoje com mais naturalidade, mas com a mesma emoção e com a mesma inspiração, mas no meu caminho cristão foi muito importante conhecer a vida dos santos. Foi muito importante ver, e os santos, as Madres Teresas de Calcutá da vida, como a minha professora de matemática ou o meu prior, ou seja, os santos, pessoas que eram para mim referência de vida cristã, de vida nobre, não é? Ou seja, era inspirador. E continua hoje também a ser muito inspirador termos modelos de vida santa, de vida saudável, de vida boa. E as pessoas aspiram a isso. Claro que se calhar os modelos que encontram ou as coisas que querem encontrar como modelo se calhar são muito exteriores e muito passageiras, que levam porventura até a alguns vazios, algumas desilusões, alguns fracassos. Usando o exemplo, por exemplo, da história de Santo Inácio de Loyola, não é? Santo Inácio de Loyola, depois de sofrer lá uma ferida qualquer, assim, um risco qualquer numa batalha em que participou, voltou para casa para se recuperar e demorou muito tempo essa recuperação, então foi ler todos os livros de heróis, de batalhas e de coisas parecidas. Ele leu aquilo tudo e o único livro que faltava era a vida dos santos. E ele começou a ler e uma das coisas que dizia era: que engraçado, eu leio este livro e dá-me uma alegria muito mais contínua, muito mais permanente, enquanto os outros, aquilo assim, vinha um entusiasmo, mas depois passava logo, ou seja, não ficava nada. Este dos santos fica. Por isso, se é uma coisa tão boa e tão inspiradora, como ia dizer, algumas escolas já, eu julgo que é mau se for em contraponto a, ou seja, nós não devemos viver nunca em contraponto de. Sim. Nós devemos viver bem centrados ou seja, livres em Deus e na proposta que Jesus nos faz, que Jesus nos dá. Mas há algumas escolas que usam estes dias para falar aos pequeninos de alguns santos. E eles descobrem os santos ou do seu dia de anos, ou do seu nome, ou da sua terra, e depois têm que saber um bocadinho da história deles e vão mascarados destes santos. E num dia eles vão falando um bocadinho e vão contando quem é que são, o que é que fazem, o que é que deixam de fazer, vão porventura até imitando em alguns gestos, em alguns milagres. Por isso, para os pequeninos, para os miúdos, pode ser uma celebração bem mais bonita, inspiradora. Eu não quero ser angelical, eu quero ser muito mais formador, ou seja, é muito melhor os miúdos sentirem-se também inspirados e com boas referências do que irem num espírito de gozar, pregar sustos. Tudo isso é bom, tudo isso pode dar alegria, mas pronto, mas é uma alegria tão passageira e tão vácua ou tão vazia, não é? Que comparando com o outro é menor. Por isso, na escolha, a escolher o que fazer, nós temos uma escolha muito mais bonita, muito mais completa. É celebrar os santos. É o que alguns chamam os Holy Wins, não é? Portanto, os santos que venceram, não é? Venceram, sim. Portanto, no fundo é este celebrar os santos, porque às vezes também dizer aos miúdos, coitados, olha, desculpa lá, não vamos fazer o Halloween porque não queremos, não queremos que associes a coisas más, e nessa noite fazem-se muitos disparates, e também se fazem, mas não vamos puxar para aqui. Mas já agora dá qualquer coisa de bom, não é? Manter a diversão que também tem, não é? Portanto, vestir-se de santo é agir, eles gostam, e quem é que tu és e quem é que não és, até é engraçado. Lembrar qualquer coisa mais ligada às celebrações centrais, que é de facto o dia de Todos os Santos, não é? E é a mesma véspera de Todos os Santos, portanto é mais do que indicado para isso. É giro, não é? É giro e não se tira a diversão das crianças, forma-se, é bom, não é? Sim. Até assim uma proposta... E depois, para nós crescidos, nós podemos aproveitar este mês de novembro para conhecermos um santo e para termos uma inspiração mais concreta para a nossa oração e para os nossos gestos de caridade e de generosidade para bem daqueles que nos deixaram. Por isso, viver esta vida na sua plenitude. Nós que ainda estamos aqui a crescer, quando passamos pela morte, até chegar à meta, até chegar ao horizonte da nossa vida, que é a santidade. Não estou a ver ninguém dos adultos
a mascarar-se de São João Paulo II, mas podem mascarar-se, não há problema. Ou mascarar-se, não sei, de São João Batista, com peles de camelos, né, e a comer gafanhotos e mel silvestres, ou Santo Onofre, também parecido, ou seja, os padres do deserto. Está muito frio, não é? Mas pronto, podemos mascarar-nos como quisermos, mas o ideal é que nós sejamos essa expressão de santidade. Sim. Mas aqui em Portugal tínhamos era outro costume. Sim. Tu nunca fizeste ou já? Ou este eu nunca fiz. E, aliás, para mim, quando me falaram disto a primeira vez, eu acho que devia estar no seminário e soube-me assim um bocado. Não conhecia, mas não conhecia porque também porque vivia na cidade, e na cidade estas coisas muito rápidas. Por acaso é uma coisa engraçada que estava a pensar quando estávamos a preparar isto, que de facto destas tradiçõezinhas, entre aspas, assim, que iam marcando os dias importantes, quem vive na cidade já não tem nada disto. Sim. Nada, não é? Isto passa-nos completamente ao lado. Sim, eu lembro-me de fazer o Pão por Deus também ainda, de uns anos, quando era mesmo muito miúdo, íamos ao nosso bairro e por isso era mais ou menos tranquilo. Era um bocadinho estranho ser ao domingo de manhã, que ao domingo de manhã nós miúdos, amigos, não estávamos uns com os outros, ou íamos à missa, ou depois cada um estava na sua casa, com o resto da família mais alargada. Por isso era assim um bocadinho esquisito, mas nós vinhamos da missa de Todos os Santos e os nossos pais lá nos arranjavam um saquinho e nós íamos, e depois era engraçado que íamos mais crianças, íamos sempre em grupetas, íamos sempre 3 ou 4 juntos, não é? E depois batíamos à porta das pessoas, íamos Pão por Deus, já não sei se a gente dizia mais alguma coisa ou se cantava alguma coisa, já não me lembro, mas as pessoas davam-nos nozes, passas, broas, reboçados, caramelos, assim, coisas assim de simples, tranquilas, e depois nós chegávamos a casa, pronto, e aquilo era aqui num dos sites que eu estive a ver dizia: Pão por Deus, fiel de Deus, bolinho no saco, andais com Deus. Pois eu nunca disse cantavam isso. Qualquer coisa assim. Mas se calhar a minha avó, os meus pais, se calhar faziam mais essas quadras, né? Mas é uma festa, essa que do Pão por Deus era claramente só para crianças, ou só os pequeninos é que iam de casa em casa. Pois, do Pão por Deus. E a história disto diziam, não é? Lá está, destas coisas que são costumes, uma pessoa nunca tem bem a certeza de quando é que começou, ou como é que começou, e sobretudo pelo menos para mim, que sou um leigo na matéria de história de tradiçõezinhas e assim, mas dizia que começou sobretudo depois do terremoto de 1755, que depois, quando estava numa altura de grande dificuldade também económica no país, que neste dia, que era o aniversário do terremoto também, que as crianças começaram então a vir pedir, não é, com este Pão por Deus, e pronto, e pediam assim então de casa em casa, para percorrer a cidade, bater às portas, pedir qualquer esmola, pão ou outras coisas que sejam, porque de facto passava-se por fome na altura. E pronto, e depois perpetuou-se desde então até aos dias de hoje. E aos poucos foi-se diminuindo a tradição, e hoje em dia já é algo residual, não é? Este de pedir o Pão por Deus, mas pode-se fazer à vontade e até é bom. Sim, pode haver assim algumas aldeias ou algumas vilas assim mais pequenas que ainda se mantêm com esse hábito. E é engraçado que conta também nesta história, esta que eu li, que dizia-se que até foram os mais velhos que começaram a limitar a tradição, porque as pessoas chateavam, pá, bolas, agora estão aqui as crianças o dia todo, agora não, agora é só domingo de manhã. Sim. Agora é só dia 1 de manhã. Depois dia 1 já disseram que pronto, foram reduzindo até hoje em dia, que pronto, já é só assim em alguns sítios que fazem, mas é bom fazer, e até é giro, e marca o dia, lá está, também é preciso marcar. É esta lógica da comunhão dos santos, nós de repente, nós íamos à casa das pessoas, nós não entrávamos em casa das pessoas, mas íamos à casa das pessoas e as pessoas partilhavam os seus bens, na prática era como que a dizer, vocês são cada casa também, vocês são nossos também, por isso davam ar muito mais assim, muito mais familiar. Nós pequeninos sentíamos acolhidos, bem tratados, aquilo era a nossa casa, eram os nossos. Sim. Mesmo que a gente não fosse habitualmente a casa dos nossos vizinhos, mas essa coisa do Pão por Deus ajudava-nos também a conhecermos melhor uns aos outros. E cria laços também, não é? Bom. Sim, davam-lhe um laço de uma certa familiaridade. E depois, quando se pedia isso aí, na altura, pedia-se o que fosse, pão ou o que fosse, e depois oferecia-se orações também pelos defuntos. Portanto, era uma espécie de comércio, não era simonia, mas era, olha, rezamos pelos vossos defuntos e damos qualquer coisinha, vá. Sim. E depois havia também um costume que era os padrinhos, neste dia, pois era, davam então aos seus afilhados o Pão por Deus, que era um presente ou qualquer coisa parecida. E eu soube disso, que eu fui uma vez surpreendido pelo meu afilhado, que eu também não sabia disto, e disse, então, mandou-te um SMS a dizer que não deste Pão por Deus, sim. Não, porque ele não tem telefone, graças a Deus, portanto não foi por aí, mas foi quando me viu, então Pão por Deus. Eu por acaso, Pão por Deus não me lembro, na Páscoa lembro-me que era o presente do padrinho, era sempre na altura da Páscoa.
Mas no Pão por Deus também se calhar havia, mas já não me lembro. Sim. E pronto, é assim uma tradiçãozinha também boa para marcar o dia e vivermos isto com outra alegria e pronto. Sim, coisas. Aqui para nós cristãos, aos nossos hábitos, fica um bocadinho mais confusos na celebração. Ou seja, nós estamos a celebrar o dia 1 e o dia 1 é feriado. Sim. Por exemplo, houve, não sei se lembram, há uns anos atrás, houve uma proposta, e durante uns tempos até aconteceu mesmo. Não era feriado, de haver alguns feriados que foram suprimidos. Foram suspensos. Sim. Foram suspensos. E este dia 1 era um daqueles que por acaso não tenho a certeza. Se calhar não foi. Este era daqueles impossíveis de ser suspenso. Ou seja, era daqueles, mesmo que fosse suspenso, as pessoas iriam fazer também na mesma. Pois. Ou seja, iriam tirar um dia para ir aos seus cemitérios. Por isso, nós cá em Portugal, o dia 1, que é o dia de Todos os Santos, é dia de preceito, é solenidade, ou seja, em termos litúrgicos, é como se fosse domingo. Este ano vai ser aqui, uma terça-feira. Por isso, na terça-feira é como se fosse domingo, vamos ter missas assim, com os horários mais ou menos de domingo. Depois, no dia 2, é que é um dia de semana, por isso é um dia também das pessoas irem à sua, também com o seu ritmo de vida, providenciarem, poder passar pelo cemitério, poderem rezar. Mas nós cá em Portugal o que fazemos é, no dia 1, como é feriado, e porventura como é um fim de semana prolongado, as pessoas irem aos cemitérios onde estão sepultados os seus. Já logo no dia 1. Normalmente serão, pelo menos, não sei, os meus avós, por exemplo, estão todos sepultados lá na terra, não estão sepultados cá. Meus pais já estão sepultados cá, mas por exemplo, se os meus pais estivessem vivos, que seria o normal, nós para irmos ao cemitério ver os nossos familiares tínhamos que ir à terra. Por isso, nesse dia 1, que é feriado, as pessoas mais facilmente ou mais tradicionalmente vão aos cemitérios. Embora a igreja, o que nos diga para estarmos a celebrar, não são os mortos, mas são os vivos. Sim. Não são os que se purificam para o céu, mas aqueles que já estão no céu. Mas pronto, em termos práticos, pronto, olha, já é feriado, vamos lá aproveitar o dia de hoje. Sim, mas que é bom que as pessoas, mesmo no cemitério, e eu, por acaso, fui no meu primeiro dia 1 de novembro, a minha mãe morreu em setembro, por isso no 1º de novembro, depois da minha mãe morrer, fui ao cemitério. Coisa que fazíamos habitualmente, porque por causa de nós tínhamos uma irmã mais grande, mais velha do que todos nós, mas que nós nunca chegámos a conhecer. Por isso era muito comum no dia 1 de novembro nós irmos ao cemitério, à campa da irmã, que não conhecíamos lado nenhum, nunca tínhamos conhecido. Por isso o cemitério nunca foi assim um sítio assustador para nós lá em casa. E pronto, mas também não foi um sítio muito comum. E de repente vou no dia 1 também, ou seja, no dia de Todos os Santos, e é muito esquisito. E foi uma sensação estranha. Ou seja, para mim a minha mãe já estava viva, por isso não precisava nada de ir lá ao cemitério. Por isso foi assim um bocadinho esquisito. Por isso não sei como é que as pessoas sentem, mas pelo menos é o dia de limpar as campas, pôr flores novas, fazer assim recordações e celebração da vida. Mas pronto, nunca nos esqueçamos que estamos a celebrar o céu no dia 1, e no dia 2 também temos a celebrar o céu como meta. Por isso é também esse é o horizonte da nossa esperança, e por isso estamos muito empenhados na oração e na prática das boas obras para que cheguem ao céu mais depressa. Bem, isto já vai se calhar um bocadinho adiantado, portanto, só para te sintetizar de como é que se pode celebrar estes dias, eu acho que em primeiro lugar é ir à missa, não é? Ir à missa no dia 1, não é? Que é dia de preceito, é dia de ir à missa. Dia 2 também, é um bom dia para ir à missa, ainda por cima até vai haver mais missas, não é? Temos a missa no cemitério, precisamente para ver isso, e já naturalmente a igreja fica cheia nesse dia. E para além disso, rezar então pelos defuntos, não é? Por aqueles nossos que já partiram, e aqueles que também não têm ninguém que reze por eles, também é uma boa coisa de fazer. E depois, no que diz respeito a estas celebrações culturais, uma boa proposta foi esta de viver os santos, não é? De vestir as crianças como santos e conhecer mais santos, conhecer algum santo especial naquele dia, marcar o dia de uma forma diferente, também com diversão. E se por acaso, olha, virmos alguém vestido de outra forma, não vamos julgar, não vamos apontar o dedo, mas também pode ser uma forma, olha, de lembrarmos que, espera aí, que esta vida é passageira, não é? Sim, e portanto, pensemos nisso também, não é? Que não, em vez de estarmos a apontar o dedo, pensar, olha, está bem, a nossa vida é passageira e pronto. E portanto, isso nos ajuda a lembrar também que devemos olhar mais para o céu e caminhar para lá. Sim, e por acaso não tinha pensado assim em várias sugestões, mas às vezes ao domingo, principalmente assim quando chove, às vezes o nosso programa é ver um filme, ou ouvir música e estar um jogo de tabuleiro, ou estar a beber um chazinho quente, uma coisa assim parecida. Se calhar era bom também encontrarem um filme sobre algum santo, não é?
e que vos possa inspirar. Há tantos, se calhar é mais em YouTubes da vida, em plataformas de streaming, se calhar não é nos canais assim mais comuns, mas de certeza que há vídeos de santos. Aliás, no outro dia nos mostraram uma plataforma, acho que é espanhola, não é? Sim. De filmes de santos, assim, tudo legal, não é nada de... Sim, nós podemos pôr essa plataforma também aqui na nossa descrição. Como é que aquilo se chamava? Já nem não sei, mas agora. podemos ver, depois vejam na descrição, que entretanto nós vamos à procura, que é uma plataforma que é género Netflix, mais ou menos, ou YouTube, mas o conteúdo é um conteúdo católico, por isso tem pequenos vídeos, tem pequenos ensinamentos, tem filmes, tem séries. É espanhol, por isso se calhar as legendas são todas em espanhol. É capaz de ser, sim. É capaz de ser, mas pronto, mas vejam, pelo menos dá para perceber o que é que existe e depois podem ir à procura também com o mesmo nome, ir à procura nos YouTubes da vida ou noutras plataformas, no original ou com legendas em português. Mas pronto, mas eu lembrei-me assim, de repente, eu nunca vi, mas várias pessoas, vários jovens que eu vou acompanhando dizem que há um sobre São Filipe Neri que é espetacular. Não vale a pena. O filme e eu nunca vi o filme. Por isso acho que é Preferiço com El Paradiso, não é? Deve ser, prefiro o Paraíso, não é? Pois. Sempre me disseram que esse do São Filipe Neri é espetacular, por isso eu não me vou comprometer, porque não sei como é que vai ser a minha agenda dia 1, mas vou tentar ver se calhar esse. Eu vi também um agora da Claire Crockett, lembras-te que foi uma freira que o Padre Ricardo em tempos escreveu um livrinho sobre ela. Sim. E também existe um vídeo também no YouTube que é Claire Crockett, Tudo ou Nada, uma coisa assim parecida. Um bocadinho também sobre a vida dela e com ela, porque ela morreu há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, e o bispo, se vocês virem esse filme, o bispo está lá a fazer o funeral dela na Irlanda, estive com ele já aqui nas Jornadas Mundiais da Juventude, veio cá a delegação da Irlanda, ele é que é o bispo da delegação da Irlanda, por isso estive a almoçar com ele, tive imenso tempo na conversa com ele, também sobre a Claire, e aquilo é espetacular, é um exemplo de vida, sabendo as suas raízes e aquilo que era a sua vontade, aquilo que era o seu empenho. Por isso há muitas histórias destas, podem ser muito, muito inspiradoras, e se calhar escusamos estar a ver o Sozinho em Casa pela 50ª vez, ou o filme de não sei, de bruxas e de mortos-vivos e de sustos e de não sei do quê, que também são giros, não é? Mas se calhar se nunca vimos os outros, nem sabemos se são giros ou não. Sim. Não é? Então pronto, acho que é. Sim, tens mais alguma recomendação? Só agora deste dia não, eu acho que já está bom e claro que de certeza que as pessoas também puxam pela imaginação e vão pensando então, mas olhar é para o central, não é? O que é que estamos a celebrar e como é que vamos celebrar isto aqui de uma melhor forma, não é? Uma forma mais católica. Então bom mês das almas, bom de todos os santos, não é? Bons fiéis defuntos, sem medo, rezamos juntos. E antes disso não quer só então falar-nos, recebemos um... Sim, nós recebemos mais pelos vistos temos aqui uma ouvinte fiel que não tem medo de escrever, que é a nossa queridíssima Rosa Madureira, e que escreveu um mail sobre a confissão. Não vou ler o mail, mas tem aqui duas notas que eu gostava de referir. Uma foi a partir de uma reportagem na RTP1, que eu não vi, sobre um escândalo de um sacerdote e as confissões com crianças nos anos 80, e por isso aquela sombra que se pode colocar sobre um espaço fechado onde está um padre com uma criança. E à conta disso, o padre Gonçalo Porto Carrero disse uma coisa muito engraçada, que foi restaurar o uso dos confessionários como o espaço por excelência da confissão, porque pronto, estão de facto fechados, mas à vista de toda a gente. São confessionários em que existem barreiras, não é? O padre está num sítio completamente fechado e fechado, concentrado, sem poder ver, não é? Tem lá aquela teia, e o penitente está do outro lado, à vista de toda a gente, mas sem se ouvir nada. Por isso o senhor padre Gonçalo diz que se os padres usassem o sítio próprio e adequado à confissão, não haveria qualquer tipo de suspeita, porque estaria à vista de toda a gente, estariam divididos, não é, os espaços, os lugares do padre e do penitente, e não estariam num sítio às escuras. Mas se calhar mais para a frente havemos depois de falar também da confissão e disto aqui que... Sim, por isso a confissão, como é óbvio, é um sacramento, e qualquer coisa que aconteça num sacramento é de especial possível escândalo, se não for motivo da graça, da ação da graça de Deus.
por outro lado, a confissão é dos lugares mais, também em relação ao sacerdote, mais difíceis de defender. Ou seja, se alguém disser alguma coisa que numa confissão onde eu estive como padre, e que sendo verdade a confissão, não é? Mas mesmo assim, eu por acaso não sei. Imagina que um chinês me tinha dito que se tinha confessado comigo na China. Eu posso dizer que não foi verdade, que eu nunca tinha ido à China? Eu acho que pode, não é? Não sei se objetivamente. Isso não é segredo de confissão, para não. Não, então, se não houve confissão em si, Pronto, não é? Se não houve lá nada a acontecer. Mas eu estava a ver que se calhar até nem isso o padre podia dizer, porque já estaria a expor-se se tinha confessado ou não confessado. Mas pronto, mas pelo menos em confissões possíveis, não é? Qualquer coisa que alguém diga da confissão, o padre cala-se. Não, cala-se, não dá sinais nenhum, não dá sinais de se é verdade, se é mentira, se sente mais assim, se sente mais assado. É absoluto sigilo, sem uso nada da ciência sacramental. Por isso é muito difícil nós no espaço da confissão, nós julgarmos, não é? Assim, com clareza, sabendo do outro lado que se vai defender. Nunca se vai defender. Ou seja, se alguém se condenarem um padre por uma coisa qualquer que o padre disse, fez ou ouviu na confissão, o padre não se defende. Não pode defender-se. Por isso, mesmo que seja absoluta mentira, o padre não pode dizer que é mentira. Mas pronto, mas isso é outra história. Depois, no final, também desse mail, falou de outra coisa sobre as confissões individuais e as confissões, como é que se diz? Públicas, coletivas, comuns, não é assim? Se calhar, não sei, eu li também, se calhar fez um bocadinho de confusão, não é? Não sei se estava a falar confissão de uma coletiva. Jornada penitencial, que isso existe, não é? Portanto, são coisas públicas, mas que depois as pessoas confessam individualmente, não é? Que ninguém precisa de saber os pecados dos outros, só Deus, não é? Sim, mas tu és muito novo, mas no meu tempo de seminário eu lembro de ainda sermos formados porque havia, não é? Isso saíram notas pastorais dos bispos e mais não sei o quê, porque houve uma altura em que saiu um enquadramento a dizer por motivo grave, porque havia muitos penitentes, havia muita gente que se queria confessar. Mais uma vez digo, não é? Quantas pessoas é que comungam todos os domingos, quantas pessoas é que nós comungamos todos os meses, não é? Ou confessamos todos os meses, não é? Por isso, se todas as pessoas que comungam todos os domingos confessassem uma vez por mês, nós, padres, não faríamos outra coisa se não confessar, não é? Tínhamos uma lista de confissões e pronto, e eu devo dizer que ficaria feliz da vida. De dizer que seria o padre mais realizado deste mundo. Ou seja, não me estou a queixar, por isso qualquer pessoa que se queira confessar que apareça sempre. Mas noutros tempos, se calhar as pessoas confessavam-se mesmo, habitualmente. E por isso o número de padres que havia era muito exíguo, então acho que os bispos deram uma autorização expressa numa maneira muito não sei o quê, poder fazer a absolvição coletiva. Não é? E que é válido, por exemplo, num caso de estamos no avião e o avião vai cair passado 10 minutos. Ó pessoal, estão todos absolvidos, pronto. Isso é válido. Claro, se estiverem arrependidos, não é? Se estiverem arrependidos. Depois saíam as notas pastorais a dizer que isso era absolutamente impossível, não fazia sentido nenhum, não era pastoral, não era nada. Por isso, essa absolvição coletiva deixou de ser permitida, a não ser em perigo de artigo de vida ou artigo de morte. Por isso, nós havemos de falar também, se calhar, um bocadinho melhor, Rosa, quando falámos sobre a confissão, essas coisas sobre o segredo de confissão, o sigilo de confissão, a absolvição individual, as celebrações comunitárias da penitência, mas a confissão individual dos pecados, a absolvição, a penitência também, não é? Devemos de falar sobre isso, se calhar, num tema, se calhar, antes da Quaresma, talvez, ou antes do Advento. Vamos ver, quando tivermos espaço para isso. Mas assim, nestas duas achegas, o que quer que aconteça no confessionário, o ideal é termos um espaço em que, pronto, seja para as pessoas que estão de fora, não crie nunca confusões, não crie nunca dúvidas, não é? O padre nunca na vida se vai defender sobre qualquer acusação que possam fazer de alguma coisa que aconteceu na confissão, por isso estamos a fazer um juízo, se calhar um bocadinho exagerado, um bocadinho injusto. E depois a terceira coisa, atenção às absolvições coletivas, não fazem muito sentido. Bem. Muito obrigado, Rosa, mais uma vez, todas as outras Rosas deste mundo. Se quiserem mais respostas assim a coisas mais pequeninas ou programas mais não sei o quê, não deixem de participar, não deixem de dar as vossas sugestões e as vossas achegas, que é muito importante para nós. Muito obrigado. Podem enviar tudo para podcast@paroquiadecascais.org e vamos então fazendo este caminho juntos até ao céu, não é? Que esse é o objetivo. Se Deus quiser e a gente permitir. Se Deus quiser e a gente permitir. Um grande abraço a todos.
Das música? Já dá.